Os principais nomes do mundo da bola, de Mara Entrevista. Olá para você que está aí acompanhando mais um de Mara Entrevista pela FM O Tempo, pelas plataformas digitais de O Tempo, pelo YouTube de O Tempo, agradecendo sempre a sua audiência. E hoje um programa muito especial, a Tríplice Coroa do Cruzeiro. São 20 anos daquela conquista. Olha, eu olho assim para trás, parece que não faz tanto tempo assim. Também eu acho que não faz, não. Boa tarde, Léo Campos, que tá comigo. Ei, Dimara, abração pra você, pra quem tá nos acompanhando nesse Dimara Entrevista muito especial pra gente recuperar histórias de 20 anos atrás, ou até um pouco tempo atrás ainda, né? Pra gente saber como esse 2003 aconteceu. Mas se você parar pra pensar, de 2003 pra cá, muitas coisas aconteceram também, né? Assim, fazendo um recorte de Cruzeiro. E dá pra dizer também que é um marco do Cruzeiro. Cada título a gente sempre comemora, né? Todos os clubes costumam comemorar bastante as suas conquistas, mas a Tríplice Coroa do Cruzeiro parece ter um gosto muito diferente, um espaço muito especial na galeria de troféus do time, e porque foi um marco, né? Existe um Cruzeiro antes de 2003 e um outro depois. De projeção, inclusive, obviamente, antes daquilo já era um gigante, suas conquistas, Libertadores, por exemplo, tinha participado de Mundial, mas pela forma que aconteceu, né, absoluto naquele ano, 179 gols numa temporada, um campeonato brasileiro, tudo bem, tinham 24 times, mas você faz 100 pontos, muita coisa. Muita coisa. Número de gols, né, e tudo. E lembrando que foi o primeiro campeonato brasileiro do Cruzeiro, né? Porque a reconhecido, né? Primeiro a ser reconhecido. Sim, porque a Taça Brasil de 66 não tinha sido reconhecida ainda como o Campeonato Brasileiro, e obviamente ele vem a ganhar o Campeonato Brasileiro novamente em 13 e 14, né? Então, na verdade, era o que faltava, né? Todo mundo só ficava esperando isso, até porque na rivalidade absoluta que nós vivemos aqui, né? Era sempre aqui, não tem brasileiro. Então, a atmosfera que envolveu isso tinha tudo isso, tinha rivalidade, né? Tinha a conquista inédita, mas só que o treinador que foi trazido era um treinador que sabia perfeitamente o que era ser campeão brasileiro, né? E o ineditismo também do pontos corridos, que naquele primeiro ano, esse foi o primeiro ano de pontos corridos, era muito questionado ainda, né? Acho que levou aí uns 5, 6 anos ainda questionado. Eu falo que eles pararam de questionar nesse ano, né? Talvez até hoje é questionado, né? Talvez para um pouquinho enquanto fica emocionante, mas aí depois volta a questionar de alguma forma. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo e várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO 2-0 é goleada, é isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro KTO.com e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito, isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Durante até esse ano, inclusive, no Dimara Entrevista, você bateu papo com muitos craques, né? Que estiveram em 2003, pude participar com você em alguns momentos. E nós aqui da Sempre Editora temos o privilégio de ter a Dimara Oliveira também aqui para nos contar sobre bastidores daquele ano, né, Dimara? Você que trabalhou naquela comissão técnica, na assessoria de imprensa. Você, antes do Cruzeiro, já trabalhava na televisão, né? E chegou ao Cruzeiro foi em 99. Isso, vinda da Bandeirantes, né? No convite do Zezé Perrella e do Alvimar Perrella. Na época o Zezé era o presidente, o Alvimar Perrella era o diretor de futebol, vice-presidente de futebol. E aí eles me convidaram para participar. O Cruzeiro estava tomando outros rumos, né? Com eles crescendo muito, né?
e havia necessidade de mais gente para poder fazer esse trabalho. E aí eu comecei a fazer esse trabalho diretamente com os jogadores. Hoje você tem um assessor de imprensa para diretoria, um assessor para jogadores, um assessor para treinador, um assessor para não sei o que, blá, blá. Rede social. Rede social e companhia. Na época não, era um assessor de imprensa e vambora, né? Não tinha muito isso. Então era um trabalho mesmo ali no dia a dia mesmo, nessa coisa que falta tempo pra gente, nós jornalistas, né, que dizemos assim, a gente tem jogo hoje, jogo amanhã, não sei o que, não sei o que. O trabalho da assessoria é o mesmo, é 24 horas, porque os jornalistas querem de você as respostas. E eu, Léo, quando eu aceitei ser assessora de imprensa do Cruzeiro, eu aceitei dentro de duas situações, que eu tivesse à minha disposição todas as informações para que eu pudesse realmente informar a imprensa, né? Ou seja, que as informações chegassem a mim primeiro, né? Para que eu não fosse surpreendida em momento nenhum, porque eu estava ali, era minha carreira também, né? E também que eu não ficasse à parte da história. Eu era uma jornalista e que eles entendessem que eu não era o marketing do Cruzeiro. Eu não era o marketing do Cruzeiro. Eu não fui feita para defender o Cruzeiro. Isso aí tinha outras pessoas com esse papel. O meu papel era de fazer uma boa ligação entre a imprensa e os jornalistas, e acho que nisso eu fui bastante feliz. A gente conseguiu fazer isso num momento bastante complicado, principalmente o de 2003, né? As pessoas acham, o título é maravilhoso. É maravilhoso, mas o trabalho que dá, né? Mundo inteiro, né? Te ligando, né? Às vezes você não domina todas as línguas, e aí você fala, meu Deus, em que eu vou falar com esse cara hoje? Foi, né? Um time sensação daquele ano, né? Foi. E aí você trata sobre isso, enfim, vale até um programa especial para falar sobre a profissão, né? Porque nesse ano, por exemplo, não era um cargo muito estabelecido nos clubes, né? Hoje tinha, a assessoria de imprensa, todo mundo tem diretrizes, sabe o que faz, o que não faz, já é algo bem estabelecido. Naquela época não, né? A gente foi criando e eu fui a primeira mulher assessora de imprensa de clube de futebol no Brasil, né? Que também era uma coisa inédita, né? E eu sempre agradeço porque o Cruzeiro não teve a menor dúvida, entregou tudo e é isso e vamos embora, né? E não depende do gênero, mas sim da competência, né? Exatamente. E Dimara, e como que o time foi formado, hein? Assim, como que até chegar para 2003? Porque se a gente pegar um pouquinho antes, o que sempre se falam de 2002, Sim. que no Campeonato Brasileiro o Cruzeiro passou um perrengue, foi conseguir uma arrancada numa reta final e dali das dificuldades pôde-se pensar em 2003 na formação de um time, mas que ainda, por tudo que eu tenho acompanhado, não era a intenção de ser um time multicampeão em 2003. Eu acho que não era a intenção no sentido de o investimento não foi para isso. Tinham clubes com mais investimento, com investimento maior. E o Cruzeiro, ainda de certa forma modesto, mas conseguiu formar um time que deu certo. E foi muito bem pensado, né? Foi um time muito bem pensado. Porque a gente, 2002, a gente chega ao vice-campeonato da Copa dos Campeões, né? Que eram os campeões regionais. Nós perdemos o título para o Paysandu. O jogo foi em Fortaleza, a gente perde esse título. E aí começa uma troca de técnicos muito grande, coisa que não acontecia normalmente com o Cruzeiro e com os Perrelas. Eles não tinham essa cultura, essa né? cultura, e o Marco Aurélio até chega a voltar ao Cruzeiro. Marco Aurélio, que tinha sido campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro em 2000, né? Aí entra o Luiz Felipe Scolari, aquele negócio todo, e vai para a seleção. Então ali foi deu meio que uma parada no Cruzeiro. E o Zezé tentou de tudo. Todos os treinadores se imaginaram, o Zezé tentou. Assim, né? Que dessem um jeito. Até um dia que ele chegou para eles, me lembro perfeitamente, ali pro grupo de 2002, que tem uma diferença pro grupo de 2003, né? Ele chega para eles e fala assim, aqui, acabou, encerrou. Eu não troco mais um treinador. Vou trocar vocês todos. Mas treinador eu não troco mais. Foi quando o Vanderlei veio, então, assumir o Cruzeiro. E aí ele tem a arrancada no Campeonato Brasileiro, não foi fácil, né? Começou contra o Gama,
lá em Brasília, num jogo que ele já tinha tirado o goleiro que era o Jefferson, né, que se tornou um dos melhores goleiros do Brasil, né, e tudo mais. Você vê como é que não era o momento, mas a torcida não podia nem ver o Jefferson na frente, não podia ver o Jefferson, né. Passei um aperto com ele lá em Brasília, meu filho, porque eu ficava com os jogadores e a comissão técnica, né, naquelas locais que eles destinavam a gente. E era tudo de vidro, até embaixo, assim, esse de Brasília, e os caras esmurravam o vidro, porque era na frente da torcida. Eu virei pra ele e falei assim, vamos embora daqui. Entendeu? E eu tenho uma relação ótima com ele exatamente por isso, porque, né, eu me lembro a gente fazendo um treino no Independência, quando o Vanderlei troca o goleiro, né, e o Gomes chegado de Sete Lagoas, da base, né, não tinha ainda... Ainda estava muito cru, né? Aí o pessoal falou, meu Deus, agora que vai ser elas, né, porque como é que vai ser isso, né? E aí ele no Independência... Quando eu olhei assim, o cara que estava correndo com o pessoal titular era o Gomes. Eu falei, cheguei perto dele e falei assim, o que aconteceu? Ele falou, não, pode avisar para eles, o goleiro vai ser o Gomes. Eu falei, ele é o Vanderlei, né? Aí falei, ó, aí eu falei com a imprensa e tal, e aí deu aquele burburinho, né? E ele já tinha trocado, então, o goleiro nesse jogo do Gama, e aí ele faz uma mudança no time que vai mudar a história do Cruzeiro nessa arrancada que começou lá. Ele entra com 3 zagueiros no decorrer da partida, incluindo o Marcelo Batatais nesse time. E foi a reviravolta, né? Foi a reviravolta mesmo. A gente ganha esse jogo e aí tem aquela arrancada toda. Na verdade, o Cruzeiro não chega. Ali a gente ainda estava no campeonato anterior a pontos corridos, né? Então você começava com pontos corridos e terminava como Copa. Um espetáculo, muito fácil. Era o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e assim por diante, né? E o Cruzeiro perde a classificação num gol do Romário, em cima da ponte em Campinas, e a gente estava jogando aqui no Independência, o jogo naquela época trazia para o Independência, estava ruim, vinha jogar no Independência, era mais ou menos assim que acontecia. E aí ele o Cruzeiro não classifica, né? Quem classifica em oitavo é o Santos, que vai ser o campeão brasileiro daquele ano, né? E eu me lembro do Vanderlei conversando com eles no outro dia, porque eles iam entrar de férias, né? O Vanderlei falou assim, eu só ouvindo, né? Porque a gente só ouvia, né? Aí, quem dava palpite, né, querido? Aí o Vanderlei fala pra eles assim, eu não sei vocês, mas eu sou acostumado a assistir final do campo, comandando time. Então, se vocês estão acostumados a assistir pela televisão, eu não tô. Então vocês podem pensar nisso aí, pra gente ver como é que fica pro ano que vem, porque eu não tô acostumado a assistir a não ser no campo disputando a final. E aí, então, eles passam a planejar, né? O Vanderlei cria vários jogadores e ele tacava os nomes lá para o Maluf, Eduardo Maluf, que é o diretor de futebol e que foi o grande mentor dessa equipe. E por que ele foi o grande mentor dessa equipe? Porque ele lidava com o Vanderlei com um jeito que poucas pessoas lidavam, né? E era um homem muito à frente do seu tempo e tudo mais. O Vanderlei falava assim, eu quero tal jogador. Ele falava 3 nomes. Né? E o Vanderlei quase sai no final de 2002, a gente só passou rápido e não disse que o Alex voltou com o apoio do Vanderlei ainda em 2002, né? Para aquele time, ele não queria vir de jeito nenhum. Ele volta pelo Vanderlei, né? Ele volta pelo Vanderlei. Bastante isso, que ele volta pelo Vanderlei. Ele tinha uma relação muito boa com a família Perrella, né? Ele, na verdade, era a forma, né? Porque foi o Marco Aurélio, e aí era aquele problema que ele tinha com a Parmalat, com o Parma, né? Cada vez que ele entrava para jogar, aparecia uma liminar no vestiário, ele não podia jogar, era uma confusão, né? E aí o Marco Aurélio não quer ele pro time na época, né? E aí depois o Vanderlei, quando chega, assume, fala, não, eu quero o Alex. Ele chega em 2002 ainda. E aí tinha essa história de renovar com ele para 2003. Só que quando o Vanderlei começa a fazer essas exigências, vamos colocar assim entre aspas, pinta a possibilidade dele ir embora, dele não ficar para 2003. E o Maluf consegue contornar isso tudo dessa forma. Fala, beleza, este aqui pode ser que eu não tenha dinheiro para trazer, mas me dá 3 nomes. Então, aí por isso que ficou famosa a história dos 3 nomes e que o Maluf levou depois quando ele foi pro Atlético e tudo mais. Me dá 3 nomes, porque 2 eu não, né? Para poder ver custo-benefício e tudo mais. E esse time do Cruzeiro, eu me lembro, eu apresentei 12 novos jogadores, né? Um time inteiro. E um time que custou menos que 5 milhões na época.
assim, se você olhar a cifra, você vai falar assim, como é que montou um time desse com esses números, né? Segundo o Alvimar, foi cerca de 4.750, porque tem aquela questão de luvas, alguma coisa por ali. É um dinheiro muito baixo em relação ao que normalmente se investia em futebol. Se você for pensar que 2003 foi o último ano em que os grandes jogadores estavam no Brasil, né? Você tinha Kaká no São Paulo, Kleberson no Atlético Paranaense, enfim. É só vocês pegarem as escalações dos times que disputaram com o Cruzeiro o campeonato de 2003. Eles ainda estavam todos no Brasil. Depois de 2003 é que eles vão saindo para a Europa, né? Óbvio, né? Já tinha tido Romário, estou dizendo assim, o grande número de jogadores ainda estava aqui no Brasil, por isso que ele foi muito disputado, e ele tem um conceito ainda mais, né, importante exatamente por isso, né, que foi o último com esses grandes nomes aqui. É verdade, e a gente já citou o Alex, e o Alex ficou talvez uma grande marca de 2003, né? Quando a gente fala de 2003, para pensar o primeiro nome, muitas vezes é o Alex, o camisa 10, pelo próprio talento que ele tem de fato. E ele já esteve nesta temporada no Dimar, a entrevista, e falou sobre esse ano mágico do Cruzeiro na Tríplice Coroa. 2003, eu considero o melhor time do Brasil desses últimos anos, porque foi feito sem dinheiro. Sim. Foi feito sem dinheiro. A gente apresentou Foi feito com a inteligência e a perspicácia do Maluf e do Vanderlei Luxemburgo. O Maluf porque era um gênio na função, e o Luxemburgo porque era considerado o maior treinador, e ele era um treinador que ele tinha uma participação muito grande. Então ele convenceu Aristizábal, ele convenceu Maldonado, ele convenceu Martinez e Edu Dracena, que eram dois moleques. Num período que todo mundo queria ser dirigido por ele. O Cruzeiro era tido como excelência, a Toca da Raposa 2 inaugurando. Então era tudo muito legal. Só que sem dinheiro. E os Perrelas tinham a fama de que eles pagavam menos, mas eles eram corretos em pagar em dia. Então isso tudo fazia com que o Cruzeiro conseguisse montar um time sem o dinheiro que tinham os outros. Eu lembro que em 2019, quando surgiu aquele baita Flamengo do Jesus, o pessoal começava a fazer comparação com o time de 2003, eu sempre falo, com o dinheiro que vocês têm, mole. E porque uma outra coisa, falar de Luizão, falar de Gomes, falar de Maico, depois que eles ficaram velhos, é mole. O duro era você falar de Luizão, de Maico, de Gomes com 19 anos. Eles eram apostas, no qual o clube apostou, no qual o Vanderlei bancou. Então, para mim, enquanto atleta, já falei isso pro Vanderlei foi, sei lá quantas vezes campeão, 5. O melhor trabalho do Vanderlei, num quesito geral de montagem, de trabalho, é esse time de 2003. O Alex fala sobre esse ano mágico e de um ano mágico muito do meio de campo, né? E quando a gente fala sobre o meio de campo do Cruzeiro, é óbvio que vai ficar muito fácil elogiar esse time, para qualquer lado que você falar pode ter alguma valência ali, uma força, mas era um meio de campo que tinha essa qualidade e jogadores também marcadores, né? E ainda sobre a questão do dinheiro, do investimento. Até tinha um preconceito dentro do próprio time, né, Dimara? Ah, sim. Em algumas situações, sim, né? Até porque, Léo, a gente até fez as contas, né, nesses últimos tempos, e a gente lembrou que o time do Cruzeiro nos últimos anos que mais teve jogadores da base foi esse time de 2003. É incrível dizer isso, né, gente? Que coisa, né? Mas foi o último time que teve todo mundo, porque você pega do Alex ao Michael, ao Luizão, né, o Wendel, enfim, todos, daqui a pouco os meninos vão falar e a gente vai ter mais o Recife, né, que era da base. Recife também só é engraçadíssimo com ele, a gente foi jogar acho que em Fortaleza, sei lá, e aí eles tiveram uma folga, porque o Recife, gente, é de uma humildade, é um caráter, é uma coisa assim, ele não existe. E aí o Recife desce pra sair pra folga dele. Quando eu olhei nele assim, como disse o Maluf, que foram essas palavras que o Maluf usou pra ele, né, foi assim, meu Deus, sua camisa tava na boca da vaca, né, porque era um amarroteiro, assim, uma coisa, porque ele não, né, aí eu falei, não, peraí que aqui tem lugar de passar, né, vem comigo e tal, foi arrumar, aí ele saiu, e o Maluf, meu Deus do céu, como é que pode titular, né, ganhando tudo, é assim, e o Recife é assim, né, mas teve também com o Mota, né. E o Augusto Recife, que também participou do Dimar a entrevista,
ele falou sobre o Mota. Quando o Mota chega, eu falo assim sobre o preconceito no próprio elenco, o Augusto Recife vai explicar. Ele estava ouvindo de fora, esse Mota aí não é bom de bola não. E que ele pegou para isso dentro do elenco. E falou, poxa, o Cruzeiro tá trazendo esse cara. E o Mota disse que, o Augusto Recife disse que pediu até desculpas pro Mota. Olha aí. De tanto eu ficar ouvindo isso também da imprensa, né? Porque acaba que a gente fica escutando e até eu me deixei envolver por isso, né? E eu lembro que eu chego num dia no Sandro assim e falo, gente, cara, Cruzeiro, trazer o Mota, o que é Mota? Eu falava assim pro Sandro, o que é Mota? Eu até já pedi desculpa pro Mota, tá, Dimar? Já pedi desculpa, pedi perdão, porque o Mota queimou minha língua, né? De todo mundo, né, claro. Só pra você ver a importância do grupo, tá? Eu vou terminar a história. E o Sandro falou assim, Recife, esse cara aí, você vai ver, quando ele chegar aqui, esse cara ele faz gol demais, eu joguei contra ele lá do Ceará, e a gente jogou Copa do Nordeste, ele joga demais, eu falava, Santo, você tá doido, Santo? Você tá de brincadeira, o Santo falava, Recife, você vai ver ainda. Aí eu falei, beleza, né? Beleza então, Santo. E eu lembro, quando o Mota chegou, né, o Vanderlei faz uma reunião com a gente. O Vanderlei sempre fez várias reuniões em relação a tudo, né? E ele fez uma reunião com a gente que aquilo chamou muita atenção, né? Porque da forma que o Mota chegou, se o Mota não tem uma cabeça boa, né? Ele iria se perder, ou ele ia render, ou ele não ia render, né? Ia ficar abalado, né? Porque por mais que você tá vindo de um Ceará e você tá num Cruzeiro, que é um clube grande, um clube de tradição, de muita história, o nível de cobrança é muito diferente de um Ceará para um Cruzeiro, né? Lógico. E eu lembro que o Vanderlei reúne a gente no vestiário, né? Assim que o Mota chega, que ele fala pro Mota, ela fala, meu filho, você fica bem à vontade aqui, tá vendo esse grupo aqui? Esse grupo aqui vai te abraçar, o que você precisar, esse grupo aqui vai estar aqui para te ajudar, eu estou aqui para te ajudar. E foi o que aconteceu, né? Eu lembro que no primeiro coletivo, o Mota, acho que o Vanderlei colocou ele no time titular, até para dar uma moral para ele e tudo, para ele se sentir bem à vontade, né? Teve uma bola que o Alex perdeu lá no coletivo e o Mota, o Mota corre atrás do jogador, não lembro quem que era o jogador, tá? Uhum. Correu atrás, roubou essa bola, conseguiu roubar a bola, né? Destruiu a jogada e passou a bola, não lembro pra quem, né? Aí eu lembro que o Marcelo Ramos falou, rapaz, a gente achou o jogador certo, viu? E naquele momento ali o Mota ganha uma moral muito grande, né, com o nosso elenco, né? Isso eu acho que ele estava na pré-temporada ainda. E começa os jogos, inicia o Campeonato Mineiro, né? E o Mota já ficando bem à vontade e tal. E o Mota começou na reserva, né? E entrando no decorrer dos jogos. Mas Dimar, esse menino começa a entrar nos jogos, você vai lembrar, lógico, né? O Mota começa a fazer um gol, um atrás do outro, cara. Ele começa... Aquela Campeonato vontade, Mineiro, acho que o Mota... Exatamente. O Mota acho que faz uns... Não lembro se ele fez uns 5, 6 gols, mas ele foi muito decisivo para nós. Tanto no Campeonato Mineiro, né? Como na Copa do Brasil, principalmente no Brasileiro. Eu acho que todos os jogos que o Mota entrou no decorrer do jogo ou entrando titular, ele foi muito decisivo pra gente. E ele se tornou uma das peças mais importantes, né? O que eu quero dizer com isso? A força do grupo, né? Acho que o grupo soube abraçar, né? Soube abraçar bem aquele jogadores que estavam chegando, a gente sabia receber bem, né? E no caso do Mota foi desse jeito, né? Dessa forma, a gente recebeu muito bem, né? O Mota se sentiu bastante à vontade e não deu no que deu, né? Resumindo, no final do ano eu tive que pedir desculpa pro Sandro e pedir desculpa pro Mota, né? Tá, e o Augusto Recife, então, já se desculpou com o Mota, já está Muitas todo vezes, esclarecido. né? É uma peça muito rara, né? O Augusto Recife, além de ter jogado muita bola. Ainda, parou agora, no meio do ano, eu acho, né? Sei lá. E tem uma humildade muito grande. Agora, sobre esse meio de campo, o Alex ficava solto para os demais marcarem?
O Wender fala muito isso, né? Ele marcou pro Alex jogar, não tem problema nenhum pra ele, né? Aliás, eles são amicíssimos, né? É bom a gente contar isso. Um talento, né? Como que você ia? Não tinha essa. O Alex vai marcar. Marcar o quê, gente? Pelo amor de Deus, o negócio dele é ir lá pra frente, né? E tal. E aí você tinha os jogadores que faziam isso pra ele, no caso específico o Wendel. E o Recife, obviamente, que o Vanderlei não trocou de jeito nenhum, porque ele traz o Felipe Melo, né? Que é o único jogador ainda da Tríplice Coroa que continua em atividade, né? Campeão agora, né? Campeão agora de Libertadores e tudo mais. E por causa da questão da altura, porque o Recife é muito baixinho, né? E aí, só que não consegue tirar a posição do Recife, porque o Recife era o pegador mesmo, era o homem de confiança dele, e ó, não passava nada mesmo, né? Recife, Maldonado, Wendel, realmente com esses meninos não passava nada, e lá na frente eles tinham mais tranquilidade para jogar, né? E o Wendel e Maldonado também gravaram um recado e celebram os 20 anos da Tríplice Coroa. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Wendel, ex-Cruzeiro, ex-Tríplice Coroa, fazendo esse vídeo aí, né, para relembrar os 20 anos, agora em 2023, daquele ano mágico, aquele ano maravilhoso, onde que todo torcedor, não só o torcedor cruzeirense, mas eu tenho certeza todo apaixonado pelo futebol, recorda daquele time, daquela geração, do seu Aristizábal, do seu David, Alex, Maldonado, né? Também não poderia ficar de fora o Wendel, Augusto Recife, Gomes, né? O Gladstone, os atletas mais novos, né? Leandrinho, Maldonado, Leandro, enfim, vou citar aqui todos, com muita alegria que a gente recorda esse título, né? Um elenco que se formou família mesmo, que se tornou família. A gente mantém contato até hoje, então é muito prazeroso e eu tenho muito orgulho de ter participado daquela geração, daquele ano espetacular que foi 2003. Um abraço a todos, aproveitem bastante. Eu tenho certeza aí que muitos de vocês aí têm uma alegria imensa de terem presenciado aquele ano fantástico. Olha, aquele ano foi inesquecível, foi um ano maravilhoso, nós formamos uma família de amigos, de parcerias, acredito que isso fez com que a gente pudesse conquistar todos esses títulos para o Cruzeiro. A valorização pessoal também, que foi muito importante para nossas carreiras, tenho um carinho enorme pelo torcedor cruzeirense, por eles terem mostrado tanto carinho e respeito para nosso time de 2003. Cada ano que passa, poder lembrar essa data tão especial é uma satisfação tão grande e orgulho de ter honrado esse time do Cruzeiro de 2003. Um grande abraço a todos e a toda a nação cruzeirense Maldonado. Tchau. Baita meio de campo, hein? Do chileno, né? Com o Maldonado, com o Wendel. Né? Ouvimos também o Augusto Recife. Mas de muitas histórias ainda sobre este 2003, tem um caso especial sobre Copa do Brasil, né, Edmara? Porque o Cruzeiro tinha essa marcação muito forte, um sistema defensivo que era consistente, mas aí, de repente, para uma decisão em Copa do Brasil, o Cruzeiro não vai contar com um de seus jogadores e precisa recorrer a um jovem atleta. E a gente pôde entender um pouco dos bastidores também nesse período. E eu pude entender e você acompanhou isso em loco, né, Edmara? Do Gladstone, né? Isso. Que é a história mais famosa, né, que ficou da Copa do Brasil. E para mim foi... as pessoas sempre perguntam, né, qual foi o jogo inesquecível? Para mim, as finais da Copa do Brasil foram. Porque era o Flamengo, né? E aí o Cruzeiro acaba não vencendo no Rio de Janeiro, né? Muita pressão, a gente entrou pro Maracanã com um mar de torcedores flamenguistas, aquela confusão danada, começaram a apedrejar o ônibus do Cruzeiro. Eu falei, minha nossa senhora, não tinha eu não sei onde é que foi parar a polícia do Rio de Janeiro na época, pelo jeito ela continua meio sumida por lá. Mas, e eu me lembro que o doutor Ronaldo Nazaré, o médico do Cruzeiro, né, preocupado comigo, virou e falou assim, gente, cadê a Edmara? Eu já estava embaixo do banco há muito tempo, né? Eles falaram assim, tá embaixo do banco. Isso, as pedras voando. Então foi muita pressão. Hostil na final. Hostil, uma coisa horrorosa. E aí vem pro jogo em Belo Horizonte, o Vanderlei não tinha
os zagueiros estavam suspensos, ele tinha o Luizão voltando de contusão, e aí ele cogita uma outra formação, mas acaba optando por Gladstone, mas o PC, como auxiliar dele, foi o responsável, né? E os meninos da base também, você vê como é que esse time conversava muito, né? O PC Guzmão, né, também, durante essa temporada, no Dimar, a entrevista, falou um pouco sobre esse bastidor. Ficou muito famoso o caso da fralda do Luxemburgo, né? Daqui a pouco até o próprio zagueiro vai falar. Mas antes, vamos entender um pouco sobre até a função do PC Guzmão na indicação do Gladstone para a final aí da Copa do Brasil. Os bastidores era que na volta, quando a gente chega em BH, a primeira ideia dele era adaptar o Wendel de zagueiro. Adaptar o Wendel para que o Wendel jogasse ao lado do Luizão. O Luizão ia voltar. Isso. O Luizão já estava certo, a gente ia fazer um treino. O Edu é que tático, foi o suspenso, tá, gente? Foi o Dracena. Nós tivemos. Isso. Aí eu falei, ô Vanderlei, vamos estar. Eu acho que, se eu não me engano, foi o Edu Dracena e o Thiago. Os dois estavam suspensos. Os dois, Edu Dracena. Porque tinha o Edu Dracena, tinha o Thiago, tinha o Luizão, e aí você trouxe o Gladstone, né? Tinha o Cris que estava voltando, mas o Cris tinha ido embora para a Alemanha, né? Isso. O Cris não podia ser utilizado. O Cris não estava regularizado para jogar. E aí eu venho conversando com os jogadores sobre um garoto, tudo aí. Aquele grupo de 2003 era um grupo muito consciente da sua responsabilidade, né? Ele capitaneado pelo Alex, mas com jogadores como Aristizábal, o David, o próprio Luizão, o Maldonado. Então, assim, era um grupo muito... Você podia confiar nele, Leandrinho, Maurinho. Sim. Então, assim, eu encostei em cada um deles e... A minha ideia, e foi até conversar com ele, se puxa o Wendel, você não ia estar mexendo só em uma posição, você ia estar mexendo em duas posições. Você ia tirar um homem que estava encaixado para fazer uma função que ele ainda não tinha feito, até porque eu tinha perguntado ao Wendel se ele já havia jogado de zagueiro, ele falou que não tinha jogado. Então você ia adaptar. Então eu conversei com ele, se eu não me engano foi até o Maicon, lateral direito, falou para mim, esse professor, conversa com o Luizão, com todo mundo. Cara, todo mundo confia no Glad, cara. Todo mundo confia no Glad. O Glad vai porque ele se conheceu da base, né? Isso. E eles se protegiam, né? Sim. Encostei no Luizão, conversei, falei, e aí, você voltando também, tá assim? Professor, eu prefiro que não faça uma adaptação, prefiro que seja um cara da posição, e é o Glad, cara. A gente vai dar suporte para ele o jogo todo. O Gomes também, goleiro. Sim. A gente tá acostumado, ele tá acostumado a jogar grandes jogos, é verdade. Base do Cruzeiro sempre jogava, não sei como é que tá, jogava os grandes jogos, viajava, jogava contra o Barcelona, Real Madrid, enfim, fazia campeonatos internacionais. O intercâmbio era muito grande da base, né? Muito forte, muito forte. E aí, na véspera, no treino tático, aí a gente combinou, eu vou para dentro do campo, com o radinho, como eu ficava, a gente inverte. Você vai para cima e assiste lá daquela... da sala do de Cruzeiro, da sala de imprensa, você assiste qualquer coisa que você queira. Você me dá um contato, eu já paro o treino, você corrige. E foi assim. A gente conseguiu fazer um bom treinamento, o Glad foi muito seguro. E aí, ao final do treino, ele já estava seguro na escalação, ele veio para mim e falou, não, vai o menino. Tá aí o PC Guzmão e muito se fala, tem um holofote muito grande no próprio Luxemburgo e merecidíssimo pelas próprias conquistas, é um grande treinador. Mas quem trabalha com ele também precisa ter essa percepção, né, Dimar? Sim, aí você tinha a preparação física com o Melo também, que tinha uma influência muito grande em cima do Vanderlei. E quando o PC conta aí, o PC que era o auxiliar técnico do Vanderlei na época, né, o trabalho do PC era muito importante, porque ele que ficava na cabine, ele que passava pro Vanderlei as coisas que tinham que acontecer. Muitas das vezes, como ele contou aí, né, ele tinha que provar pro Vanderlei que eles estavam certos na mudança, porque o Vanderlei, ele aceita. Ele é muito do diálogo, mas você tem que mostrar pra ele que realmente né? Você vê, ele teve que ver o treino pra poder falar, olha, gente, então pode ser que tá certo. E óbvio que a gente entende ali o Vanderlei como um cara que trabalha também com essa questão da mente, do mental e tal. Ele sabia que o time queria que fosse o Gladstone. E isso já é meio caminho andado, né? Se o time quer que seja ele, pra que eu vou brigar e botar o Wendel improvisado ali? E o Wendel nunca tinha jogado de zagueiro, né? E jogaria, porque o Wendel não tinha 10, né? O Wendel, eu acho que ele só...
Até goleiro ele aceitava, mas porque ele tinha essa disposição com o time, né? Mas aí o Vanderlei aceita, vendo um treino de cima, que era, inclusive, onde era a assessoria de imprensa, né? Onde a gente recebia a imprensa, que era do alto, que dava para você ver o treino todo, e o Vanderlei vai para lá e aí sente que realmente era o Gladstone que tinha que ocupar esse lugar. E sobre o caso da fralda, hein? O próprio Gladstone explica como foi o momento no vestiário. E relembrando um pouco da história, não posso deixar de contar, né? Isso é sempre por onde passa. Tem que contar a história da fralda ou da faixa. É uma história legal, mas que me motivou e que fez total diferença naquele jogo para mim, onde a gente entra na sala de pré-eleição e Vanderlei Luxemburgo teve a grande ideia de colocar envelopes em cima de cada assento ali na sala de reunião, e no meu lugar tinham 2 envelopes. E cada um abriu o seu, era uma faixa de campeão simbólica. E na hora que ele pede para mim abrir o segundo, era uma fralda. E aí o clima foi quebrado ali de total desconfiança, o nervosismo que poderia existir, pairar ali no ambiente. E foi quando ele fez a pergunta: agora a escolha é sua, ou você sai com a faixa de campeão no peito, ou você tem que usar essa fralda aí. E graças a Deus a gente conseguiu fazer um grande jogo, logo de início fazendo o placar, e que me deu total tranquilidade para fazer um grande jogo. Então fica um pouco da história aí também, que ficou marcado no futebol brasileiro, mas também ficou muito marcado na minha vida e na minha trajetória aí como atleta. Tá aí o Gladstone, baita zagueiro, e 2 outros defensores também de primeira linha, jogaram muito, tanto em 2003 como depois. Vamos ver se vocês se lembram destes 2 aí. Fala pessoal, Edu Dracena aqui falando. Falar de um ano mágico, né? Para mim, acredito para todos os jogadores, e um time espetacular, né? Um time que encantou, né, o Brasil, né, pela sua qualidade, por sua competência. É claro, por um treinador multicampeão, experiente, juntando com pessoas, com jogadores ali querendo provar o seu valor. Então, eu fico muito feliz, muito agradecido, principalmente a Deus, por ter me dado essa oportunidade de estar marcando história dentro de um grande clube como é o Cruzeiro. E aonde que eu vou, os cruzeirenses, né, no Brasil todo espalhado aí, ele lembra desse time. Então, eu só tenho que agradecer, gratidão, que Deus abençoe, que possam vir muitos anos ainda pela frente. Valeu? Um grande abraço, que Deus abençoe aí. Fica com Deus. Fala, Dimara, nação cruzeirense, tudo bem? Aqui é o Cris, tá falando com vocês. Enviar uma pequena mensagem aqui, contar um pouco o que aconteceu naquele ano de 2003. Hoje, como treinador, né, eu analiso as coisas um pouco mais taticamente. Então, quer dizer, eu acho que foi fundamental a escolha dos jogadores, né? O Vanderlei Luxemburgo escolheu os jogadores. A nossa equipe no começo não era tão badalada, né? Mas o Vanderlei Luxemburgo soube trabalhar isso, utilizar o ponto forte de cada um. Por exemplo, a gente tinha uma defesa que sabia que tinha que defender bem, porque a gente tinha jogadores que poderia decidir, como o Aritzabo, como o Alex, como o Mota, como o David, o Márcio Nobre, que veio depois. E a gente tinha um meio de campo aguerrido, como Maldonado, como Recife, como Wendel, como Martinez. Nós tínhamos 2 laterais, como Maurinho e Leandro, que trabalhavam bastante nessa ida e volta, né, tanto ofensivamente como defensivamente. Então, quer dizer, a gente tinha uma equipe muito boa, muito compacta, né, que corria, sabia que tinha que correr. Por exemplo, o Mota sabia que ele tinha que correr pro Alex. Edu Dracena e Cris, 2 profissionais, 2 grandes jogadores e que seguiram já, né? A gente acompanha 20 anos depois, atuando nos bastidores, em comissão técnica. O Edu Dracena, treinador, chegou também a atuar de futebol, como né? dirigente. Hoje ele atua mais como dirigente. E o Cris fez todos
os cursos possíveis de treinadores, né? FIFA e tudo mais, é treinador de futebol hoje, né? Na Europa, aliás, o pessoal viu ele aí, né? Parece, né? Ele não tá um treinador europeu, tá o próprio, né? Direto da França, tá, gente? Conceitual. E tal, suéter. Ele, e você viu que ele já tá misturando francês e português, né? A família dele continuou morando em Lyon, ele que foi um dos ídolos do Lyon, né? Juntamente com o Caçapa, com o próprio Fred, né? Jogadores que aí a gente tá falando que passaram aqui pelo futebol mineiro. E o Cris ficou mesmo em Lyon, ficou mesmo na França, né? Os filhos nasceram, as duas meninas dele nasceram por lá. Hoje ele tem um filho que é jogador, né? Também, o mais velho é jogador também. Mas ele tem todo tipo aí, né? Pelo jeito, é treinador europeu. Eu olhei para ele e falei, gente, esse moço serve para a seleção brasileira, esse moço. O baita Cris. Agora, Dimara, 2003 foi o ano mágico, foi tudo muito bom, tudo muito bem, mas foi 100% assim? Nada na vida é assim, né? 100%, sempre tem alguns problemas, desafios, alguma situação para administrar. E o que você lembra de um percalço que talvez foi difícil administrar em 2003? A gente teve muita coisa, né? Não pense que nem todo mundo é tão bonzinho, nem todo mundo é tão malzinho, né? E as coisas, elas aconteciam, né? Mas eu acho que esse grupo era muito fechado em relação a tudo isso, né? Era meio que um segurando a barra do outro e tudo mais. A gente passou por muita coisa, né? Por doenças familiares de jogadores, por questões disciplinares também. Tudo muito bem feito, que pouca gente sabe, né, das coisas que aconteceram mesmo em relação a isso, mas também com a questão de jogadores que acabaram tendo que deixar o clube, não aí por questões disciplinares, nada disso, mas por decisões, né, de aproveitamento mesmo no time, porque o que acontece? Do Cruzeiro de 2002 também ficaram alguns jogadores, e às vezes eles sentiam que em 2003 eles não teriam oportunidade. Você tem um time que joga da forma que joga, como é que você vai achar que você tem oportunidade, né? E aí acabou sendo o caso do Rui, né? O Rui Cabeção, inclusive, que conversou nessa temporada no Dimara Entrevista e falou sobre o seu relacionamento com o Vanderlei Luxemburgo. A gente tinha discutido numa pré-eleição, eu falei que eu não errei, ele errou, eu já tava meio com a cabeça meio quente, até difícil, né, mas eu tava com a cabeça meio quente. Ele falou um palavrão que ele de 99 palavras, 97 é palavrão, e eu não tava num dia bom e discutimos. O que aconteceu? Aí ele me convocava, em 2003 não tinha como, nosso time era bom pra caramba, bicho. Bom, era um time que tinha 13 laterais, eu tava na lateral, eu tive que voltar pro meio, porque tinha Maurinho, Michael e eu. Eu eu cheguei no Maluf, falei, o Maluf, né, o nosso grande Maluf, eu falei, o Maluf, eu chamava ele de paizão, eu falei, paizão, eu acho que eu tenho que respirar um ar, porque do jeito que o Vandeco tá e do jeito que eu tô, qualquer dia eu vou dar uns tapas nele. E aí eu falei, eu não quero dar uns tapas nele, brincando. Aí ele falou, não, calma, Rui, respira. Veio o Neto hoje, que é comentarista, o Neto veio atrás de mim, me ligou, vem aqui pra Campinas, termina o campeonato, o time é bom. Tinha eu, Alex, depois que jogou no Corinthians, no Internacional, de Nelson, que aparecia, Bruno Quadros, que veio pro Cruzeiro, um time muito bom. Aí eu olhei pro papel e falei, opa, interessante, né, eu jogar o final, dar um passo pra trás pra dar um pulo pra frente. Ajeitei tudo sem ninguém saber. Nem o Alex sabia. Então naquela hora que você foi ali, você já tava tudo Já certo. tava. Por isso que vocês tentaram conversar comigo, eu já tinha dado a minha palavra pro Neto. Meu pai e minha mãe esperando. Eu lembro perfeitamente. Foi quando o Vanderlei entrou antes de eu assinar. O Vanderlei entrou no Maluf e falou assim, não deixa ele ir, que eu vou conversar com ele. Aí o Maluf entrou na sala e, Rui, o Vanderlei falou pra ficar, o Alex, Dimara, todo mundo falando pra você ficar, não vai embora, calma, o Melo, esfria a cabeça, você vai jogar. Eu falei, não, que eu vou jogar eu sei, mas eu já dei minha palavra pro Neto. Aí minha mãe, Karina, não querendo ir, minha esposa, né? Sim. O Moreco pensa, eu virei e falei assim, gente, vocês vão me desculpar, mas eu já dei a minha palavra pro Neto. Os caras estão me esperando. Eu já dei a minha palavra. Aí meu filho, eu falei, não, pai, você vai me desculpar, mas agora eu dei minha palavra. Eu vou perder aqui todo esse ano mágico. Eu fiz parte. Você foi embora em que mês? Eu fui mesmo próximo de junho ou julho. Tá aí o depoimento do Rui Cabeção falando sobre a sua interrupção, né, em 2003, sobre esse relacionamento com o próprio treinador.
E a gente via um Luxemburgo em 2003. O Luxemburgo, acredito não só em 2003, mas por onde ele vai, ele costuma ter uma autonomia, assim, né? E ele sempre, a imagem do Luxemburgo também é muito forte, e acredito por conta disso ele acaba tendo uma autonomia no próprio clube. Mas como que era o contexto naquela época, Dimar, assim, contexto político, né? Porque era um período ainda que predominava ali a gestão da família Perrella, né? Sim, o Alvimar Perrella foi o presidente da conquista da Tríplice Coroa, né? E o Zezé era senador da República e tudo mais. E o Zezé chegou a ter um certo, como é que eu vou dizer, um entristecimento. Ele ficou triste para melhorar a situação. Por quê? Porque o cara foi presidente do Cruzeiro o tempo inteiro, né? Chegou com o Cruzeiro em quase tudo, acabou não conquistando, né? Conquistando muita coisa, mas não a questão do brasileiro, que era, né, importante. Aí o Alvimar chegou para mim um dia e falou assim: Dimar, a gente tem que dar um jeito pro Zezé. Eu falei: que jeito? Aí ele falou assim: não, a gente precisa trazer ele pro futebol para melhorar, porque ele estava meio, né, depressivo é a palavra, em relação ao Cruzeiro, não em relação à vida dele. Ou antes? Não, durante 2003, que o presidente era o Alvimar. E ele não tinha outro cargo. Ele era o Zezé Perrella, mas ele não era nem presidente, nem vice, não era nada, né? Ele era só o cara que todo mundo respeitava, porque é o cara que, e obviamente, continuou ajudando o Alvimar a administrar, o Maluf e tudo mais. Mas ele efetivamente não tinha um cargo, né? E aí foi criado o cargo de vice-presidente de futebol, que foi o cargo que sem remuneração, tá, gente? Antes que vocês falem alguma coisa, né? Vice-presidente de futebol, que foi o cargo que o Zezé acabou tendo. Então ele é campeão brasileiro como vice-presidente de futebol. Na verdade, sempre foram os dois que administraram e tudo mais. O Alvimar, o cara é espetacular, né, no tratamento com os jogadores, na forma de lidar com os jogadores. O mesmo caso do Zezé, muito preocupado não só com o jogador, mas com a história dele, o histórico dele, né? Muito preocupado com o torcedor cruzeirense, com o que o Cruzeiro fazia. Eu acho que essas coisas precisam ser ditas, né? Em 20 anos muita coisa mudou, em várias outras situações. Não posso falar disso porque as pessoas que eu conheci estão em eu conheci em outras situações, né? E o que eu vivi no Cruzeiro foi o trabalho de uma jornalista, ganhando como jornalista e cumprindo o meu trabalho normal de lá como jornalista. Então, assim, esse tipo de outros questionamentos, o que envolveu a vida deles, é uma outra situação, e aí é com eles. Mas o que eu vi do trabalho deles foi um trabalho fantástico no Cruzeiro. De saneamento, de construção da Toca 2, de construção da sede administrativa, que já não é mais nada do Cruzeiro, né? De reforma da Toca, da Toca 1, né? Da Toca 1 que foi para a base, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas o Zezé, ele era o diretor da base do Cruzeiro quando ele assume o Cruzeiro como presidente. Ele aceita assumir. Então ele sabia perfeitamente quais eram os problemas da base e tudo mais. Então ele quis dar à base do Cruzeiro o mesmo conforto que o profissional tinha, né? Quando a gente vai para a Toca da Raposa, que é inaugurada em 2002, ele leva então a base todinha para a Toca 1, né? Porque eles ficavam a gente chamava de toquinha, né? Que era ali no fundo também. Faz a escola, né? A escola para os jogadores. O Wendel é formado lá, Recife é formado lá, tem outros jogadores que são formados lá. Que frequentava a base, né, que era uma escola, foi o primeiro time a ter uma escola mesmo voltada para isso. O Zezé sempre me dizia assim: olha, se eles não se tornarem jogadores de futebol, mas se tornarem aí homens de caráter na vida e tal, e um dia chegaram para mim e disseram: olha, eu não fui jogador, mas com o que eu estudei no Cruzeiro, a formação que eu tive e tal, eu consegui chegar em tal e tal coisa, eu vou me sentir tão orgulhoso como se ele tivesse participado de um título do Campeonato Brasileiro. Então, eles fizeram esse trabalho todo, a própria Toca da Raposa 2, que era o principal centro de treinamento do Brasil, né, na época em que foi inaugurada, a própria sede administrativa, que era uma coisa que nem sonhava em outros clubes terem, né, eles pensavam muito à frente. Eles tinham essa história de pensar muito à frente. E o Alvimar Perrella, então, presidente da Tríplice Coroa, conversou com a Dimar Oliveira. Vamos ouvir um trecho aí do Alvimar. Olha, Dimar, o ano de 2003 foi um dos principais anos da minha vida. Foi um ano maravilhoso, que tudo deu certo, né? Veio a Tríplice Coroa, né? Um campeonato mineiro invicto, uma Copa do Brasil invicto, Campeonato Brasileiro, o primeiro de pontos corridos, né?
com mais equipes, né? Na época eram 24 clubes, então a dificuldade de conquista era muito maior, né? Uma disputa intensa. Logo nos primeiros meses de 2003, com a conquista do Mineiro, eu senti que aquele ano poderia realmente ser um time maravilhoso, com um desempenho espetacular, como foi. Porque o time ganhava e ganhava bem, ganhava jogando um futebol ofensivo, um futebol bonito. Então, para mim, falar da Tríplice Coroa realmente me leva até a ficar emocionado, como estou me emocionando agora. Muito bem, o Alvimar Perrella já dizendo até que logo no Campeonato Mineiro já conseguia sentir, né? Mentira. Deixa eu falar uma coisa pra você. É verdade? Ele mentiu. Não, ele mentiu aí. Alvimar, grande amigo, beijo enorme pra ele. Alvimar, gente, eles passavam por cada jogo pra eles era um terror, né? Porque a coisa parecia que estava chegando, né? E quando vai chegando, você vai ficando mais ansioso. Aí a gente fez um jogo contra o São Paulo, no Morumbi. E aí o Cruzeiro jogou tudo e mais alguma coisa. E eu estava assistindo o jogo com a comissão técnica e alguns jogadores, o Maluf, o Alvimar, que estava lá e tal. E eu deixo esse local que a gente estava assistindo com o Alvimar. Eu virei para ele e falei, você está preparado? Ele falou, para quê? Eu falei, vai ser campeão brasileiro. Aí ele falou, o que é isso, Mário? Eu falei, vai ser campeão brasileiro. Aí ele falou, de onde você tirou isso? Eu falei, vai ser campeão brasileiro. Você começa a se preparar. Talvez ele só não quis admitir. Acho que ali era muito complicado, mas quando a gente vence, né, e aí tem uma festa de comemoração que para jornalistas, para jogadores, para família, para todo mundo, ele chega para mim e fala assim, a gente tem que agradecer muito a você, porque você foi mais do que só assessora de imprensa, né? Você foi um assistente social, acho que eu fui uma assistente social, né? Os meninos, tem coisas que a gente não pode contar, mas eles conhecem várias histórias, né? O pessoal que trabalha aqui comigo, que eu vivo conta, fala, gente, não, aconteceu isso, aquilo outro, né? Eu falo que eu vou escrever um livro, mas não sei se eu vou escrever também, porque envolve tanta coisa, né? Então ele falou assim, você foi uma verdadeira assistente social, e eu acho que eu fui mesmo, né? Meio babá, assistente social, sei lá, né? E o meu trabalho cotidiano com a imprensa também, foi muito bacana, foi uma conquista muito bacana, foi um ano mágico, né? E assim, aprendi demais, eu sou muito melhor profissional hoje por ter passado no Cruzeiro, por ter conhecido esses bastidores. Eu ia te perguntar isso, assim, o que você acha que não seria de Mara se não tivesse tido esse episódio em 2003, assim? Eu acho que eu aprendi a entender mais do futebol. Entender futebol, gente, é fácil, é regra, né? É regra pra lá e pra cá, pra lá, e você vai entendendo na medida que você vai acompanhando. Eu, como acompanhava desde a infância, a minha história é muito dentro do futebol. Então eu não tinha tanta dificuldade, assim, como repórter já da Bandeirantes, repórter de redes, da equipe do Luciano do Vale e tudo mais. Só que eu fui para um lado que era diferente. Às vezes eu tava com o PC na cabine, e o PC falava assim, tá entrando errado. Eu falei, mas entrando errado? O que tá entrando errado? Né? O zagueiro tá errado. Eu falava, mas por que tá errado? Aí ele me explicava. Eu tava na beirada do campo com o Vanderlei e falava, mas Vanderlei, eu não tô entendendo o que você tá aqui tentando fazer. Aí o Vanderlei falava, né? Ou o Luiz Felipe Scolari, né? Que tinha muito aquela questão de lateralidade, de espaço curto. Ele fazia uns treinamentos meio maluco. Eu falava, o que é isso, treinador? Ele explicar. Então, assim, muito da tática, da técnica, do que passa pela cabeça, porque, assim, eu trabalhei com os principais. O Cruzeiro só teve grandes treinadores, né, antes e depois também, enfim, de Levira, Leão, né, a Filipão, a Vanderlei Luxemburgo, ao Marco Aurélio, que eram top na época também, então só grandes, eu trabalhei com grandes treinadores, e aí, meu filho, quem quer aprender, pergunta, né, e eu era a rainha da pergunta, e eu tava com eles jantando, eu tava perguntando, prestando atenção no que eles estavam falando, ainda tinha o Maluf, né, que era o meu grande mentor, e eu prestava atenção, depois eu falava assim, Maluf, o que é isso, assim, aí ele me explicava, então eu entendi muito do que era a regra, do que era a forma, como aconteciam negociações, né, como é que a situação de bastidor interferia, a questão de uma negociação mesmo, por que você pagava mais, pagava menos, né, o empresário presente, a tática do futebol mesmo, aqueles, né, por isso que tem coisa hoje que às vezes eu falo assim, gente, não é isso, tem alguma coisa de errado nisso.
porque o feeling, né, de quem já viveu esses bastidores te dá isso. Então, eu sou muito mais completa hoje, não tem a menor dúvida. E por que, hein, que 2003 parou em 2003, né? O Cruzeiro em 2004, por exemplo, não teve nenhuma grande conquista. O Alex, a gente abriu com ele, vamos encerrar com ele. Ele explica por que 2004 o Cruzeiro não deu sequência naquele time multicampeão. Nós tínhamos um massagista chamado Bolinha. Aí o Bolinha falava assim, quem viu, viu. Quem não viu tem que escutar a história, porque é um negócio tão louco que quando a gente retorna em janeiro de 2004... a gente meio que perde a aura energética do time. A aura energética do time era o Aristizábal. Então, quando o Ari sai, e olha quem vem Guilherme e Rivaldo, jogadoraços. Guilherme super artilheiro, o Rivaldo dispensa comentários, mas ali a gente perde a energia, porque era o cara que era sério quando tinha que ser sério, era o cara que levava nas brincadeiras, era uma liderança super positiva, isso que a Dimara falou, ele falou, cara, não concordo, ele fez isso com o Vanderlei 1 milhão de vezes. Ele era um cara que batia muito de frente com a diretoria para defender os jogadores. Ele teve para sair do Cruzeiro no meio do campeonato, então, sentaram lá na sala e resolver, sei lá como. Quando a gente perde o Aristizábal, a gente brincava entre nós, a magia de 2003 foi embora com o Réveillon. E o último fechozinho de energia é o Aristizábal. Tanto que esse time, ele no final do Campeonato Mineiro de 2004, ele dissolve. O Cruzeiro tem que começar a fazer uma nova situação, porque aí todo mundo, cada um foi seguir sua vida, mas aquela energia gasta entre dezembro de 2002 e dezembro de 2003, ela ficou histórica, mas ela durou pouquinho por milhões de razões. Mas ela acaba, a meu ver, na minha opinião, já falei isso várias vezes, com a saída do Ari, é ali o último fecho de energia que acaba se dissipando. Tá aí, o Alex, talento, camisa 10, que simbolizou bastante esse 2003, talvez não deu sequência porque era um episódio mesmo raro, um fenômeno de acontecer, não simplesmente pela conquista, mas como ela aconteceu, né? Sim. E pelos personagens também que ali tiveram. Foi uma sintonia muito grande que representou em campo, nos feitos esportivos e nos recordes quebrados também, né? E todos eles, né? Eles têm um grupo dos jogadores que eles conversam pelo WhatsApp, a maioria ficou muito amigo, né? E eu, graças a Deus, também, né, em relação a eles. E assim, eles me falam muito isso, né? Eles viveram grandes coisas depois dessa conquista, grandes coisas. A maioria foi pro exterior, né? A importância também de você trabalhar com a base, com jogadores novos, né? A negociação do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou uma grana com os jogadores. O Alex, por exemplo, não era deles, né? Mas o Alex foi o mentor ali de um time que apareceu em função dele, né? Então, assim, tudo isso que aconteceu com o Cruzeiro em 2003, muitos deles dizem que mesmo ganhando grandes competições como eles ganharam fora, e tem a do Alex, tem estátua dele na Turquia, né? O Cris é tido no Lyon como grande, né, jogador, e tantos outros, né? O Maldonado mesmo continuou a carreira, a seleção chilena e tudo mais. Mas eles dizem que o que eles viveram aquele 2003 no Cruzeiro, eles não viveram mais. Que possa vir, pelo menos então, outros capítulos melhores, né? O Cruzeiro que passa aí por um período de reconstrução, de reestruturação, para se fortalecer mais uma vez e brilhar como brilhou em 2003. Mas parabéns ao torcedor cruzeirense, né? Por esse momento, 20 anos, tem muito que lembrar, resgatar de fato as conquistas. Parabéns, Edmar Oliveira também, que esteve por lá e fez parte não só de 2003, né, mas no período anterior. E você saiu logo depois, Edmar? Saí em 2004, voltei também não continuou. O Edmar falou, também aqui já conquistei tudo, não tem mais nada. Aí eu tinha que voltar pro jornalismo, estava na hora, né? E dedicar, né, Léo, esse programa a todos, esse grupo que a gente conversou, outros que a gente não conversou, mas que fazem parte, a Maluf que já nos deixou, a Beneci Queiroz que também já nos deixou, né, que fez parte de uma importância fundamental em tudo que o Cruzeiro fez. E tomara que vai chegar na mão da SAF esse programa, porque, né, você reconhecer a história e lembrar de quem fez parte, e aí a gente tá falando da Tríplice Coroa, mas você tem N outros times vitoriosos do Cruzeiro, lembrar isso e saber dessa existência, né, e do que foi,
é exemplo para você estar vivendo no futuro, né? Tomara que a SAF tenha essa noção. É para eles. Abraço, Dimara, que venham mais títulos aí pela frente. Tomara. Dimara Entrevista volta semana que vem. Tchau.